Olá, graça e a paz a todas vocês, queridas irmãs da comunidade cristã em Ribeirão Preto e também a cada uma das mulheres que está participando da edição 2020 da Conferência Cura. Para mim é sempre uma alegria tão grande. Infelizmente esse ano a gente não pode estar próximas, juntinhas aí, mas graças a Deus pela tecnologia que nos aproxima hoje e que torna possível nós buscarmos juntas daquilo que Deus tem para liberar sobre nós nesse ano tão desafiador que está sendo 2020. E nós queremos também que o Senhor não perdeu o controle em absolutamente nada. O Senhor é soberano, o Senhor não está medindo forças com o inimigo das nossas almas, nem tampouco com os governantes dessa terra, mas nós cremos plenamente no poder, na soberania do Senhor, na soberania da sua palavra, e nós cremos que o Senhor vai nos dirigir em cada passo nesse novo ano que está se encerrando, nesse ano que está se encerrando, e no novo ano que está vindo aí, também com muitas interrogações, uma incógnita, mas contudo, para nós aqui que cremos no poder de Deus, descansamos, esperamos e estamos atentos àquilo que Ele quer nos ensinar em dias tão desafiadores. Amém? É uma alegria estar aqui. Beijo, pastora Mônica, pastor Danilo, e obrigado por mais essa oportunidade de comunicar o reino a essas mulheres maravilhosas que se reúnem através do Cura 2020. Vamos lá. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou usar a tradução NVI, ok? Vamos lá? Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu quero só te contextualizar. Parte da vida de Jó já tinha sido arruinada por Satanás, tá bom? Esse é um segundo encontro de Deus e Satanás. E Deus afirma para ele: ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu quero ir com vocês também a uma outra tradução. Nesse mesmo capítulo de Jó 2. E eu quero ler em outra tradução, a partir do verso 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Eu quero
trazer uma reflexão aqui, não sobre a vida de Jó. É tão interessante que a gente vê várias pregações sobre Jó, sobre a vida de Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre a dor de Jó. Na verdade, é fácil falar, né, da vida de Jó. Inimaginável é viver o que Jó viveu. Perder em um só dia todos os bens, todos os filhos e, por fim, toda a sua saúde. Mas não é em Jó que eu quero me fixar aqui hoje com vocês, mulheres. Eu quero me fixar aqui na mulher de Jó. A mulher de Jó, a Bíblia nem relata para a gente o nome dela. Não fala que nome ela tinha. Mas a frase dela ficou célebre, ficou bem conhecida, não é? Ela questiona Jó, depois de tudo que você viveu. E eu não quero aqui, gente, só jogar pedra na mulher de Jó, não. Porque tudo que ele viveu, ela também viveu. Não é isso? Ela também estava passando pela mesma provação de seu marido. Quando Jó perdeu seus filhos, a mulher de Jó também perdeu seus filhos. Quando Jó perdeu suas riquezas, a mulher de Jó também perdeu as riquezas. Quando Jó perdeu seus privilégios e tudo aquilo que ele tinha acesso através dos bens que ele tinha, que ele possuía, sua mulher também perdeu. A diferença aqui é que agora ele perdeu a saúde física, o vigor. Tinha ferida da sola do pé até o alto da cabeça, a ponto dele se raspar com um caco. Talvez aquelas feridas fossem extremamente desconfortáveis, coçassem. Mas a mulher tinha sido preservada na sua saúde. Mas ela questiona Jó. Talvez nós também questionássemos. Às vezes a gente passa por coisas muito mais leves e a gente fica de punhos cerrados contra Deus. E a gente fala: Senhor, você não está vendo isso que eu estou passando? Senhor, você não está vendo a minha aflição? Senhor, você não está ouvindo a minha oração? Senhor, por que comigo? Engraçado que a gente pergunta para Deus por que comigo só quando acontece com a gente. A gente nunca perguntou: oh, Deus, por que com o outro? Por que o outro está sofrendo? Por que o outro perdeu? Por que o outro... Deixa eu ir lá ajudar o outro. Não. A gente é egoísta na vida, até nas dores, né? E a gente começa a questionar o amor de Deus quando as coisas saem dos trilhos, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava que elas acontecessem. E a mulher de Jó, feita do nosso mesmo material, nós não estamos aqui nos colocando em posição de superioridade a essa mulher, mas nós queremos aprender com ela. Certamente ela estava atravessando o vale mais tenebroso e escuro da sua existência. Gente, só quando a gente pensa na possibilidade de perder um filho, ela perdeu todos num só dia. Só da gente pensar numa coisa dessa, dá vontade, a gente já vai desfalecendo, né? Agora, interessante é que ela fala assim: ainda você permanece. No verso 9 ela diz: ainda retens a tua sinceridade? Isso, nessa versão. Na outra versão que eu li, vamos ver a palavra que ela usou na NVI, no verso 9. Mantém a sua integridade. Integridade é aquilo que não pode ser quebrado, né, gente? Mantém a sua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns estudiosos discordam que ela quis dizer exatamente amaldiçoa a Deus. Porque a palavra no original, no hebraico original, essa palavra que é aplicada aqui nesse texto, ela tem duplo sentido. Ela pode ser usada como amaldiçoa a Deus ou o seu extremo oposto. Ela pode ser usada como abençoa a Deus e morre. Então, algumas pessoas acreditam que não, tem uma outra possibilidade. Essa mulher, ela podia estar falando assim, também dolorida: ô Jó, você ainda está preservando a sua integridade? Abençoa Deus e vai, meu filho, vai com Deus, parte, já que você crê tanto em Deus, né? Bendiga o Senhor e morre.
Mas a resposta de Jó nos mostra outra coisa. Porque essa palavra, você sabe como que ela se aplica? Se é como maldição ou como bênção, de acordo com o contexto. Mas o contexto desse texto está me dizendo que ela não está dizendo, bendize a Deus e morre. Ela está dizendo, amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Por causa da repreensão de Jó em relação a ela. Jó olha para ela e fala, você fala como uma insensata. Na outra tradução diz, você fala como louca. Você fala como qualquer doida. E ele continua, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Presta atenção aqui. Ela recebeu bênçãos de Deus. O texto bíblico diz que Jó era um homem temente a Deus. O texto diz que Jó era um homem íntegro, que andava em retidão aos olhos de Deus, na presença de Deus. Ele tinha um coração sincero na presença de Deus. A tal ponto de Deus ostentar Jó, né, gente? Para Satanás, você viu meu servo Jó? Era um homem reto, era um homem íntegro. E certamente ela e os filhos deles se beneficiavam de Jó ser um homem íntegro e reto diante de Deus. O texto, quando você vai lendo o livro de Jó, lá no capítulo 1, diz que Jó temia tanto a Deus e temia tanto que seus filhos pecassem contra Deus, que ele oferecia sacrifícios a Deus, caso os filhos dele viessem a pecar. Olha o nível de retidão desse cara, de preocupação, de andar ele e sua família em retidão aos olhos de Deus. Ele oferecia sacrifícios por seus filhos, para caso eles viessem a pecar, que não fosse imputado culpa a eles. E seus filhos e sua esposa se beneficiavam do fato dele ser esse homem íntegro e abençoado por Deus. Então, certamente, como o livro descreve que ele tinha muitas riquezas, tanto seus filhos e filhas, quanto sua esposa, se beneficiavam desse ganho, se beneficiavam dessas riquezas. Aquela vida, naquele contexto, era uma vida difícil, cheia de desafios. Não é uma vida como a gente tem hoje, com água encanada, com tantas facilidades, com máquina de lavar, louça, roupa, máquina de secar. Não, gente, era um tempo onde as coisas eram serviço braçal, muito trabalho, não tinha geladeira, não tinha fogão. Vai lembrando, vai só pensando nisso aí. Mas, certamente, a mulher de Jó não era uma mulher tão sacrificada como as mulheres da época. Por quê? Porque ela se beneficiava de suas riquezas, que poderiam prover para elas servos e servas. Ela era abençoada, gente. Ela era abençoada. A primeira bênção dela, ela tinha um marido que temia Deus. Isso é uma grande bênção. Um homem temente a Deus. Eu não estou falando de religião aqui não, gente. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um homem que teme a Deus. Tem mulheres que estão dentro da igreja hoje e falam assim, pois é, Helena, me encosto esse meu marido é uma luta, tem 10 anos que eu oro por ele, ele não converte. Mas se for fazer um parecer entre os cônjuges, o não crente está dando mais testemunho, é mais dedicado ao casamento e é mais exemplar do que a que está dentro da igreja. Quen, 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 quen. Tem muitos homens que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor, mas recebem às vezes os reflexos de uma família estruturada e temente a Deus. Tem muitos homens que não estão oficialmente dentro de uma igreja, inseridos numa comunidade de fé, mas são honestos, são íntegros, vivem para a família, são bons pais, são bons maridos, são uma bênção para aqueles que vivem ao seu redor. Mas às vezes as mulheres não conseguem perceber e colocam o foco naquilo que elas não têm. Mas meu marido não vai para a igreja comigo. Por quê? Você está preocupado com a salvação dele ou você está preocupado com o seu status? Muitas vezes nós começamos a reclamar das bênçãos que nós já temos.
A mulher de Jó, a primeira bênção dela não era ser rica, não era ser mãe de filhos. A primeira bênção da mulher de Jó é ter um marido temente a Deus. Um marido íntegro diante de Deus. Isso significa que ele era um marido que a amava, que a protegia. Porque se é um homem íntegro diante de Deus, é um homem que obedece os padrões de Deus. Ou seja, não cobiça a mulher do outro, não vive em adultério, cuida da sua casa, cuida da sua esposa, a protege, a provê, não abusa dela. Então a primeira dádiva da mulher de Jó, ela tinha um marido segundo o coração de Deus. A segunda dádiva, ela teve filhos e filhas. Gente, quantas mulheres querem engravidar, querem ter o filho, querem ter a filha, querem exercer a maternidade, mas não conseguem. Mulheres que eu conheço, mulheres maravilhosas, extraordinárias, cristãs, mulheres devotadas a Deus, mulheres do altar, que clamam a Deus por uma gestação, clamam a Deus pelo menos por uma única experiência da maternidade. E às vezes nós temos 2, 3, 4 filhos, 6 filhos. E não nos damos conta das bênçãos que temos ao tê-los. Quantas mães só perceberam quando perderam? Perderam para as drogas, perderam para o crack, perderam para o pecado, ou perderam literalmente para a morte. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Ter filhos é um grande privilégio, é uma honra, não é um fardo. Ela tinha filhos e filhas, no plural. Que grande bênção. Em terceiro lugar, a terceira bênção dessa mulher é que ela tinha acesso. Servos, servas, e o acesso que as riquezas materiais proporcionam. Certamente, ela tinha acesso a alguns confortos que as mulheres que não tinham condições não poderiam ter. Para resumir a história, a mulher de Jó era uma mulher abençoada. E aí acontece toda essa tragédia. A vida deu uma guinada. Gente, essa guinada que aconteceu com a mulher de Jó, todos nós estamos suscetíveis a ela. Qualquer um de nós, qualquer uma de nós que está assistindo essa mensagem agora, qualquer uma de nós, nós estamos no mundo. No mundo nós teremos aflições, qualquer uma de nós pode sofrer uma perda drástica. E o que nos salvará? O que vai nos sustentar de pé? O que sustentou Jó? O que sustentou a integridade de Jó? Gente, eu acho tão tremendo isso, porque no final do livro, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Uau! Se só de ouvir falar de Deus ele era mantido íntegro, imagina que upgrade que esse homem ganhou. Depois de passar por esse vale profundo que ele atravessou, e passou a conhecer a face de Deus. Jó enxergou a luta, o luto, a dor, a miséria, a falta de saúde como uma porta que ele atravessou para conhecer a face amorosa de Deus. E a gente fala de Jó e se comove, e parece uma história tão longe e distante da nossa realidade. Mas eu quero te dizer, eu conheço pessoas hoje que estão atravessando crises inimagináveis. Pessoas que também perderam filhos, pessoas que também vieram à falência, pessoas que estão definhando, lutando contra uma doença terminal, e elas estão glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque elas são boas? Não! Porque elas decidiram conhecer a Deus. Porque elas optaram pela intimidade com Deus. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Gente, eu sempre volto nessa tecla. Eu sempre volto nessa tecla porque eu percebo a gente às vezes tão distraídos. Eu percebo, sabe, as pessoas falando assim: não, Jesus tem que esperar eu casar primeiro.
para poder voltar. Não, Jesus tem que esperar eu ser mãe primeiro, para depois voltar. Ou seja, essa vida aqui é que é boa, essa vida aqui é que me dá segurança, é o meu diploma, é o meu trabalho, é a minha carreira, é o meu ministério, é o meu casamento, são os meus filhos, eu vou me realizar aqui nessa terra, aqui está a minha alegria, aqui está o meu propósito, aqui está o meu princípio, o meu meio e o meu fim. E isso é uma evidência de que nós estamos totalmente distraídos daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer. Só para te situar, qual que é a esperança cristã? Qual que é a esperança cristã? Você já parou para pensar nisso? Em que creem os cristãos? Os cristãos creem que Jesus é o Messias de Deus, que foi enviado para reconectar, religar, reconciliar a criatura do Criador. E não apenas a criatura do Criador, mas também apresentar à raça humana um Deus que não é apenas Criador, mas um Deus que é Pai. Ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Quem chama Deus de Pai são os cristãos. Esse é um princípio cristão. E reconciliados com Deus, então Jesus morre para pagar o preço, o escrito de dívida que era contra nós. Cumprir a lei, que nenhum de nós nunca vai ser capaz de cumprir totalmente. Ele veio cumprir a lei. E ele então nos apresenta uma nova maneira de viver, onde a lei não é mais a lei da condenação e da morte, mas é a lei do Espírito e da vida. Ou seja, é a lei que norteia a nossa santificação, não a nossa condenação. E dessa forma, vivendo, nós então caminhamos a partir de agora, a partir de hoje, como uma antecipação daquilo que esperamos. E o que nós esperamos, gente? Nós esperamos a ressurreição do corpo. Nós esperamos que Jesus irá voltar nos ares. E que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E vão se encontrar com Jesus nos ares. A igreja será retirada da terra para o tempo de bodas com o Cordeiro. Depois de um tempo que nós não sabemos quanto será, a eternidade invade a terra, a nova Jerusalém desce dos céus. Jesus é que vai reinar, um reino de retidão, justiça, onde a morte não mais existirá. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, exatamente como Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Nós, como filhos de Deus, também ressuscitaremos com Ele e receberemos um corpo glorificado. Você lembra disso, não? Alguém já te contou sobre a esperança cristã? Ou você ainda acredita assim: eu vou viver a minha vida, vou curtir a vida, vou viver a vida, beleza, e depois eu vou morrer e vou para o céu, meu espírito vai para o céu e todos viverão felizes para sempre e tudo que não glorifica a Deus vai queimar e bem feito para eles. Não. Eu espero a ressurreição da carne. Eu espero que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu espero que Jesus venha nos ares. Eu espero que o reino de justiça vá governar sobre todos, onde toda desigualdade, toda injustiça, todo assassinato, todo aborto, todo dolo, toda dor, tudo vai acabar, porque Jesus irá reinar e nós reinaremos com Ele. E hoje eu vivo como uma antecipação daquilo que eu creio. Então hoje eu trabalho pela justiça, hoje eu trabalho pela integridade, hoje eu trabalho pela igualdade, hoje eu trato o meu próximo como meu igual, hoje eu não abuso, hoje eu não sou racista, hoje eu não discrimino, hoje eu vivo como uma antecipação do reino de justiça, que vai me tomando e me consumindo cada dia e me tornando a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a esperança cristã. Mas nós vivemos distraídos, iludidos com essa terra. Vivemos buscando aquilo que Deus não busca.
Vivemos idolatrando aquilo que o Senhor despreza. Queremos posição, queremos poder, queremos influência, queremos muitos seguidores no Instagram. Queremos. E o chamado de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Nós recebemos a vida de Deus. Nós recebemos a salvação em Jesus. Nós recebemos a esperança cristã de um novo reino de justiça e retidão. Nós recebemos tantas dádivas. Mas quando a dor acontece, quando o luto acontece, quando a circunstância sai do trilho, quando as coisas não funcionam, quando o emprego é perdido, quando a grana falta, aí a gente fica de bico e questiona o amor de Deus e reclama: por que essa pandemia está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo? Ele está permitindo para nos purificar. Ele está permitindo porque Ele quer sinalizar alguma coisa. Ele está permitindo porque Ele quer nos mostrar que nós estamos colocando em pedestais aquilo que não é Deus, aquele que não é Deus. Nós estamos idolatrando o nosso ego, nós estamos idolatrando lideranças, nós estamos idolatrando artistas, nós estamos colocando nossa prioridade na nossa vaidade, na nossa vontade. Nós estamos com prioridades invertidas, confusos e distraídos. E Deus quer nos alinhar, porque Jesus Cristo vem aí. Deus quer nos alinhar. Deus quer fazer o nosso coração pulsar por aquilo que o coração dele pulsa. Deus quer nos apresentar a sua face amorosa na mesma maneira que Ele apresentou a face amorosa dele a Jó. Mas a mulher dele não percebeu. A mulher dele preferiu murmurar, reclamar e amaldiçoar. A evidência que é a maldição que ela lançou, que o original que ela aplicou aqui era a maldição, foi a repreensão que Jó fez. Você fala como uma louca. Nós recebemos a bênção de Deus, não receberíamos o mal que vem dele. Sabe por quê, gente? Porque Jó sabia. Ele podia não estar entendendo nada naquele momento que ele estava vivendo. Ele podia não estar percebendo nada daquilo que ele estava passando. Mas uma coisa Jó sabia: que Deus era justo. Então talvez ele estivesse numa crise. O que foi que eu fiz? O que será que eu fiz? Se o Senhor está me punindo, deve ter algum motivo para isso. Mas depois de tantos conflitos, de tantas conversas difíceis, de tantas acusações dos amigos, de tantos problemas, de tantas perdas, de tanto luto, Deus responde a Jó e se apresenta a Jó. Jó tinha suas questões também. Jó também teve dúvidas, como eu e você temos. Mas esse momento de dúvida para Jó se tornou o momento onde Deus se manifestou a ele. Por quê? Porque ele foi buscar respostas no único que tinha. A gente busca resposta em muitas coisas. Busca beber água em outros poços. Busca saciar a nossa frustração em outras fontes. E é por isso que terminamos com a mulher de Jó. Sem entender, frustrada, dolorida, irritada, magoada, entristecida e com toda a razão, com todos os motivos. Só que por causa dos seus motivos ela se afastou da única fonte da sua cura. Quando nós sofremos, gente, nós não temos que correr de Deus, nós temos que correr para Deus. Quando as coisas estão de ponta cabeça, é para Ele que a gente vai. Quando as coisas estão muito bem, é para Ele que a gente vai. Por isso que Jó fala: nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Se eu corri para Deus para agradecer pelo bem, se eu corri para Deus para oferecer sacrifícios agradáveis a Ele, para que Ele perdoasse os pecados dos meus filhos, eu também corro para Deus quando eu não tenho respostas para as minhas perguntas. É para Deus que eu corro. Nós estamos fugindo de Deus no momento que nós mais precisamos dEle. Cavamos para nós cisternas rotas, buscamos alívio. E é isso que nós temos, alívio. Nós só conseguimos alívio. Alívio no pecado, alívio na bebida, alívio na falação, alívio na fofoca. A gente acha um tanto de paliativo, um tanto de alívio.
alívio no entretenimento, alívio no cinema, alívio na viagem, alívio, mas a dor volta. Alívio não é cura. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre ti para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre ti para curar. Restaura a filha de Sião. Se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal dele. Helena, você está dizendo que essa pandemia foi Deus que mandou? E Ele não é soberano para isso? Ou você acha que Deus é o Papai Noel? O gênio da lâmpada que age conforme o que você acha que é certo, conforme a ética dos homens. O texto que nós estamos lendo não diz que foi Deus que mandou a ruína sobre Jó. Quem estabeleceu a ruína foi Satanás. Quem trouxe para Jó a morte dos filhos, a bancarrota, as feridas, foi Satanás. O texto diz isso. Mas a permissão e também a restrição foi de Deus. Na vida dele, você não pode tirar a vida dele. Quem dá e tira a vida é Deus. Mas Deus permitiu. Deus não perde uma oportunidade. E se nós estamos atravessando o que nós estamos atravessando, seja coletivamente, seja individualmente, tem um propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A palavra de Deus continua valendo. A palavra de Deus continua sendo mais cortante que espada de dois gumes. E se estamos atravessando a dor individual ou o problema coletivo, Deus está nos empurrando para um lugar mais espaçoso. Deus quer usar essas dores de contração para fazer algo novo nascer. Nascer uma nova igreja. Nascer uma nova igreja como nasceu um novo Jó. Que ao final da sua dor disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, eu te conheço mais intimamente. Como é que você vai chegar do outro lado? Será que você e eu seremos como a mulher de Jó? Ah, larga isso para lá, chuta isso para lá, vai viver sua vida, vai curtir a vida. Larga esse negócio de igreja para lá, larga esse negócio de servir Deus para lá. Deus não responde a sua oração. Deus não faz o que você quer. Que evangelho é esse? Você só sofre desde o dia que você aceitou Jesus, só sofrimento. Amaldiçoa esse seu Deus. E morre, né, gente? Porque o que o mundo está chamando de vida e fora hoje, viver a vida, curtir a vida, é caminho de morte. Como a palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. A palavra é o nosso farol. Voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Não se afaste da única fonte de vigor, de vida, de recomeço que é o Senhor. Aquela mulher
foi vencida pela sua dor, sucumbiu. Mas Jó, você está falando como uma insensata. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? A gente quer só o colo de Deus, mas não quer a vara? A gente quer só o amor de Deus, mas não quer a correção e o ensino? A gente quer só um pai que diz sim, mas não quer um pai que diz não e dá limite por nos amar, justamente por nos amar? Deus é o pacote completo. A vida flui dele. E ele já provou o seu amor. Um amor gracioso, um amor que nós não merecemos. Um amor que nós não podemos fazer nada para merecer. Um amor que nós não poderíamos conquistar. Um amor que é nos oferecido gratuitamente. Através do sacrifício de Jesus que nos reconciliou com o Pai. Em nome de Jesus. Não fuja da sua única possibilidade de cura. Ah, mas a igreja está com muito problema. Sempre teve, querido. E quanto mais o tempo passa, piora. Sabe por quê? Porque o homem que não se ajunta com Deus se divorcia dele. O homem que não está se santificando mais, a mulher que não está se santificando mais, está se sujando mais. Nós estamos vivendo esses dias. Então não espere que a instituição igreja, onde joio e trigo convivem juntos, onde ovelhas e bodes convivem juntos, onde pessoas que são nascidas de novo e pessoas que são simpáticas ao evangelho convivem juntos. Não espere perfeição da instituição. Mas eu quero te dizer, a igreja está se aperfeiçoando, a igreja está se adornando, a igreja está se embelezando para as bodas, e você sente o cheiro da igreja onde ela passa, onde a viúva é acolhida, onde o órfão e o necessitado são sarados, mas não esperando promoção, não esperando a missão integral, que acaba se baseando na mesma vaidade do ser humano, de se achar justo nas suas próprias pernas e capacidades. Mas a missão dependente, aquele que ama porque foi amado, aquele que acolhe porque foi acolhido, e não espera nada que os outros façam, ele vai e faz. Quem está cheio de amor de Deus, está derramando amor de Deus aí, e está influenciando outros pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Eu andava muito frustrada, sabe, gente? Porque eu esperava que alguém tomasse uma decisão, eu esperava que fulano, que tem muita influência, fizesse tal coisa, eu esperava que a igreja se movimentasse para a gente resgatar crianças, eu esperava que fulano e ciclano adotassem, eu esperava, até que o Espírito Santo me confrontou e falou assim: espere em mim e faça você o que tem que fazer. É como se Jesus estivesse voltando lá na praia com Pedro. Oh Deus, e quanto a João? Oh Jesus, e quanto a João? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nós estamos muito preocupados com a obra de Deus na vida do outro. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. E seja por aí uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós bebemos da fonte que é o Senhor, uma fonte a jorrar para a vida eterna começa a pipocar de nós. E a gente não está medindo a vida do outro. A gente está cumprindo o que Deus mandou a gente cumprir. Bora lá! Seremos aperfeiçoados. E em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor e pela sua palavra, não seremos enganados ou não sucumbiremos à nossa dor como a mulher de Jó. Mas pelo poder do seu Espírito em nós, seremos fortalecidos e vamos atravessar e chegar do outro lado, amém? Vamos chegar do outro lado melhores. Quando Jesus entra no barco com seus discípulos e eles atravessam aquela tempestade horrorosa, onde todos eles pensavam que iam morrer. Jesus levanta, acalma o mar e a tempestade. Eles se esqueceram que quando eles entraram no barco, a palavra de Jesus foi: vamos para outra margem.
Se Jesus falou que nós vamos chegar na outra margem, nós vamos chegar na outra margem. Se Jesus falou que nós vamos ressuscitar com Ele, nós vamos ressuscitar com Ele. Se Jesus falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Jesus falou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se Jesus falou que a Nova Jerusalém, se a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu e um novo governo será estabelecido na terra, um novo governo será estabelecido na terra. Vai ter deserto, vai ter tempestade, vai ter desesperança, vai ter muita coisa errada rolando no meio do caminho, mas nós vamos chegar na outra margem em nome de Jesus. E como Jó, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos proclamar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Traga à sua memória, minha irmã, aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se dos dias que o Senhor te sustentou. Lembre-se da benevolência do Senhor. Lembre-se dos dias que Ele satisfez seus sonhos. Que os seus olhos sejam abertos para você enxergar as dádivas que a mulher de Jó não conseguiu enxergar na hora da sua dor. Traga a memória. No momento da dor, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória o livramento, traga à memória o sustento, traga à memória a provisão, traga à memória a saúde para viver cada dia, traga à memória os filhos que você teve a oportunidade de ter, traga à memória o casamento, traga à memória o sustento do Senhor em toda e qualquer circunstância, traga à memória. Você tem bênçãos para contar? Então conta as bênçãos. Conta as bênçãos e seja fortalecido. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. A nossa esperança é o Senhor. Sim, Senhor, como muitas vezes nós também ficamos como Jó, confusos, perplexos, buscando motivos, sem entender bem. Mas o Senhor veio o seu socorro, o Senhor veio com respostas, o Senhor veio com livramento. E o livro de Jó termina dizendo que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Pai, abre os nossos olhos. Nós queremos não apenas conhecer o Senhor de ouvir falar, nós queremos te ver, queremos contemplar o Senhor. Porque é na contemplação do Senhor, da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça, é nessa contemplação que seremos transformados à tua semelhança. Que vivamos hoje com uma antecipação daquilo que esperamos. Que a gente não sucumba ou queira do Senhor uma paternidade fracionada. Queremos só o bem, mas não queremos a correção, não queremos o mal, não queremos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Queremos obedecer e glorificar o teu nome em todo o tempo. Mas nós não conseguiremos isso na nossa força. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos dirija, nos ensine todas as coisas, como Jesus prometeu que Ele faria. Nos convença da justiça, do pecado, do juízo. Inflame o nosso coração de amor pelo Senhor e pelo teu reino. E nos desconecte, Senhor, daquilo que o fogo pode consumir. A ferrugem pode corroer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês, mulheres queridas. Onde vocês estiverem, em Ribeirão, na região, ou se você está assistindo essa mensagem do Japão, da Europa, que Deus abençoe cada uma de vocês. Fica firme aí. Eu fico firme aqui e o Senhor fortalece a todas nós. Deus abençoe vocês.